Muito bem, senhoras e senhores, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Vou fazer um react aqui, que é um tipo de formato que eu já notei que vocês gostam. Eu fiz um sobre o Raul Seixas, se você não viu, dá uma olhada no final deste vídeo que tá um quadradinho aqui embaixo e assista lá porque tá bem engraçado, sobre a passeata, né, do Raul Seixas que acontece todo ano aqui em São Paulo. Acho que em outras cidades do Brasil aí também, né? Comenta aqui embaixo, mas eu acho que são em várias cidades, né? Bom, às vezes a gente fica preso dentro da nossa bolha, né? Dentro de um universo paralelo, e certas coisas acontecem e a gente nem fica sabendo. Tá cheio de POC. E a gente nem fica sabendo, cara. Então, assim, eu, eu vi que o Regis Tadeu, vi um corte que o Regis Tadeu quase saiu na mão com o Adrilles Jorge. Né? Quem acompanha a política conhece a figura do Adrilles. O Adrilles é chato pra baralho. Puta que cara chato. Que voz irritante, que a testosterona baixa, né? Deixa a voz dele mais estridente ainda. Eu acho ele muito chato, um cara assim que sem educação, no sentido de não deixar as pessoas falarem. Só ele fala, quando as pessoas começam a falar, a refutar o que ele disse, ele... Não, mas que você tem que... Calma, meu filho, calma. Isso é uma falta de educação muito grande. Mas, enfim, tem algumas opiniões dele que eu concordo e tem outras que não, mas no total geral eu acho ele chato pra cacete. E aí ele quase saiu na mão com o Regis Tadeu. Vamos ver essa cena agora. Vamos lá. Só para contextualizar aqui o negócio, parece que esse apresentador que eu desconheço aqui, deixa eu puxar o nome dele aqui, ó, o tal de Jimmy Kimmel, soltou uma opinião deveras contraditória, né, em relação ao Charlie Kirk, lá nos Estados Unidos, e aí a emissora que ele trabalha lá suspendeu o cara do ar, e aí iniciou-se um debate se era censura ou não. E o Regis Tadeu parece que agora está trabalhando ali no canal do Paulo Matias. Paulo Matias, que era um apresentador lá da Jovem Pan. Se eu não me engano, ele chegou a apresentar também o Morning Show durante um tempo depois que o cara que era VJ da MTV saiu lá. Nem lembro o nome dele também. E aí, ele tá com esse quadro aí, tá com esse canal aqui no YouTube também. E, bicho, vai vendo a história aí. Aí começou a desenrolar um debate sobre o assunto. Vamos ver aqui. Vou dar o play. Dá o play, macaco. Beleza, a ABC pode colocar e tirar quem ela bem entende porque é profissional ou não, porque tem carisma ou não, porque tem audiência ou não. Se um apresentador, um host de uma TV, de um talk show, fala a afirmação completamente estapafúrdia, inverídica e sem credibilidade, pô, esse cara, todo mundo sabe que é um completamente louco, depois de 2 anos numa faculdade, foi completamente esquerdopatizado, foi idiopatizado, as balas no fuzil dele tinha pra você fascista, não sei o que sobre gay, ou seja, um cara neurótico em relação à fala do Charlie Kirk, que eventualmente propunha um diálogo. Agora, se você deturpa a realidade enquanto jornalista, se você distorce a realidade, se você imputa um tipo de responsabilidade, ainda que indireta, ao Donald Trump. Se você chama esse cara de conservador, que eu já vi muitas pessoas de esquerda dizendo, você está distorcendo a realidade, você está fazendo uma teoria da conspiração, você está fazendo antijornalismo. Eu acho que não deveria ter sido afastado, eu acho que deveria ser demitido. E é extremamente ofensivo para a família do Charlie Kirk, para qualquer conservador, para qualquer cristão que sabe que o Charlie Kirk foi morto exatamente por um tipo de sectarismo, por um tipo de radicalismo de esquerda, dizer que esse sujeito tem qualquer vínculo com o Trump ou com a direita americana. Você sabe o que eu... Só um adendo aqui, tá, cara? A percepção que a gente tem sobre os gringos, ela é diferente do que realmente acontece lá. É difícil ter esse entendimento cultural, né? Ter essa interpretação cultural. Eu acho que quem já viveu lá nos Estados Unidos ou que vive pode até comentar aqui embaixo sobre isso que eu tô falando. A forma como eles enxergam a política lá, ela é diferente da forma como a gente enxerga aqui. E esse ato lá foi uma coisa que pegou muito a galera. Eles ainda preservam muitos valores, né, tradicionais de família. Se você assiste, por exemplo, aquele Caçadores de Relíquias, é lindo, porque assim, eles vão em uns vilarejos que o tataravô do cara ajudou a construir, o bisavô viveu e lá ele permaneceu e ajudou a evoluir aquele lugar. O avô, o pai dos caras, eles têm a foto, tem toda a cronologia do tataravô segurando o bisavô no colo, consequentemente os outros parentes, e tio, tia, aquela coisa. Então eles têm uma ligação cultural com a terra deles que é totalmente diferente. E o brasileiro médio não vai conseguir entender isso. Só quem vive pela tradição, principalmente a tradição regional, perdão,
só quem vive pela tradição regional e entende isso, independente do estado que você seja, vai entender o que eu tô querendo dizer, tá? Então a ligação que eles têm com esses princípios e valores é totalmente diferente do brasileiro médio, né? Vamos ver lá o que o Regis vai falar. Aliás, tá, depois eu faço um adendo sobre isso. Deixa o Regis falar e aí eu falo. Tirado Sabe o pior dessa história é o seguinte. Primeiro, que o Jimmy Kimmel ele só lê aquilo que a equipe de redação de pauta dele escreve. Esse cara que fez essa, teoricamente, uma piada, que na verdade piada não é nenhuma, ele provavelmente fez porque eu li na imprensa que algumas pessoas, a imprensa foi atrás para saber quem era a família do atirador. E os vizinhos disseram que a família do atirador era uma família muito boa, formada por gente de bem e patriota. E patriota. Logo, esse imbecil que fez a pauta falou: a família patriota, então é pró-Trump. Logo, ele fez É capcioso. Então, não, mas eu tenho certeza. É burrice ou é capciosidade? É burrice. É burrice. não sei não. Porque aí o cara, não tiraria pensou, do ar. É uma família. Quer tirar o Eduardo? É eu não uma família tiraria. patriota, então vamos fazer. Mas Sabe aí por quê? Ou seja, se você tem uma equipe que não é capaz de fazer uma análise jornalística e investigar, Peraí. não precisa nem ser a fundo, pela Adriles. superfície, que o cara não era conservador, que o menino era revoltado contra o pai, contra a família, que o menino foi pra faculdade e virou esquerdopata Adriles. maluco, então não tem Sabe jornalismo por nesse quê? programa. É pior você tirar do ar, porque isso gera uma outra discussão que não é a discussão sobre o que ele falou. É a discussão sobre se ter ou não algum tipo de censura. Ô, Entende Paulo, o que eu tô Paulo, querendo presta dizer? atenção, se você enlouquece... Tem censura, Paulo, tem. presta Entendeu? atenção, se você Eu tem acho um que- patrão... Eu acho que isso Não, aí dá não mais, acho. dá mais pano pra manga. Não acho, querido. entendeu? Paulo, se você ele começa a tivesse endoidar- falado lá... Hã? Se você começa a endoidar, se você tem um patrão, você tava lá na Jovem Pan... Não é endoidar, o o cara fala, falou o Adriles uma é vez. nazista, o Adriles. Regis Adriles. é gay, não sei, Drilinho. o da Luz é assassino. As pessoas vão ser Adriles. obrigadas a te tirar do ar. Adriles, Pera, se- a questão Ô, é Adriles, essa. Adriles, Ele não calma. chamou ninguém Calma, dessa. calma. Cara, é assim, é aquilo que eu falei. Tem uns pontos do Adriles que eu até concordo, assim, em algumas coisas que ele fala, mas de um modo geral, eu acho o Adriles chato pra boné. O caboclo chato, que ele não deixa os outros falar. Quando ele fala, todo mundo faz silêncio. Vocês viram, ele começa a atravessar quando o cara começa a contra-argumentar as colocações dele. Isso me irrita profundamente, cara. Eu já vi o Adriles, por exemplo, defendendo esse imposto do pecado, alegando que bem feito pra quem bebe e pra quem fuma, porque afinal de contas o cara entope lá, ocupa os espaços dentro da saúde pública por conta dos vícios dele. Meu irmão, o que acontece é o seguinte, se você compra um feijão no mercado, você já tá pagando imposto. Se você compra uma bala, você já tá pagando imposto. Então, quer dizer, independente do cara fumar ou beber, já tá pago aquilo ali através dos impostos, os impostos abusivos que a gente tem. Então, o mínimo que deveria se ter é a garantia de que ele vai até o hospital público, né? Até o SUS. Eu falei INSS? Acho que não, tô com isso na cabeça. Bom, mas eu quis dizer que é o hospital do SUS, tá? Então, a rede de saúde pública. Então já tá pago, meu irmão. Já tá pago. E quando ele se coloca, eu já vi alguns momentos se dizendo um liberal dentro da economia e tudo mais. Se você é um liberal, você já tem que saber por convicção que toda vez que você dá mais poder pro Estado, mais ele vai enfiando o braço dele. Então, vamos cobrar o imposto do pecado? Pegou bem, agora nós vamos cobrar, sei lá, cara, o imposto pelo ar que você respira. E a gente sabe que essas maluquices, né, principalmente aqui no Brasil estatal, não tem limite. E dentro desse gancho, cara, quero dar um toque pra vocês o seguinte, 2026 o bicho vai pegar, tá? Se você tem casa própria aí, você vai pagar mais impostos. Se você mora de aluguel, que nem eu, nós vamos pagar mais impostos. Se você é um adulto que mora com os seus pais na casa própria deles, vocês também vão se fuder. Isso quer dizer o quê? Mais controle estatal, né? O Lula tá de olho no dinheiro, ele precisa inclusive disso para poder fazer a campanha dele para 2026. Então a gente sabe que o Estado vai meter mais ainda a mão no seu bolso. E às vezes, meu amigo, você tem lá uma grana parada no FGTS e nem tá sabendo disso. E pela burocracia estatal, você não consegue sacar esse dinheiro de forma instantânea como deveria ser. E aí é que entra a Clau. E aí dá uma sacada aqui, nesse Edge, para você poder resgatar o que é teu antes
de o Estado enlouquecer mais ainda e tirar até isso aí de você, que é a sua grana, o FGTS. E aí, cidadão explorado pelo sistema? Bom? Não, né, mano? Um bruta só desse na muleira e eu aqui na labota. Sei. A vida de CLT é ingrata, né? Pois é. Sabia que você que sustenta essa máquina estatal pesada nas costas, todo mês, 8% que você poderia receber em mãos entra pro FGTS e o Estado pode estar de olho nessa graninha? Filhos da p... E aí que entra a Claw Express, que oferece uma solução rápida e segura para transformar o saldo do seu FGTS em dinheiro disponível na sua conta em poucos minutos, sem a desgraça da burocracia estatal institucionalizada no Brasil. É isso aí, BRzinho. Trampa mais pros meus pelegos ganharem uns cobre nas tetas estatais. Com aprovação ágil e repasse no mesmo dia, a Claw Express tem agilidade financeira para quem precisa de resposta imediata. Se você já trampou ou ainda trampa de carteira assinada no diacho da CLT e tem saldo no FGTS, você pode antecipar o seu saque sem enrolação, no modo saque aniversário. E o mais legal, você pode sacar até 80% do seu saldo. E faça dessa forma, afinal, já sabemos que o Estado adora meter a mão no seu suado e rico dinheirinho. Então tire o seu dinheiro do radar estatal agora, acessando o link que está na descrição desse vídeo, e saque todo o seu dinheiro do FGTS agora, antes que o Estado enlouqueça mais e tome até isso de você. Mas voltando aqui, vamos continuar com essa treta aqui que o negócio tá deveras engraçado. Ele fez um Calma, ato de calma. antijornalismo, Adriles, imputando uma ideologia que esse Adriles, rapaz não tinha. deixa eu te falar Quando esse uma rapaz coisa. morreu, ele morreu por ideologia. Peraí, deixa eu falar só Tem um nada a ver minuto. comigo isso, tá, Luiz? Existem erros que acontecem e pessoas que acertam e que erram. Seu erro Calma. grave, E grave. existe uma outra coisa chamada histórico. Esse cara não é um apresentador que chegou hoje na televisão americana. Ele já tá lá há décadas, tá há anos mas ali. isso é um tem fato histórico. grave. Eu sei que é um Grave. fato grave. Então você senta com o cara, conversa e não tira o cara ali na hora, eu acho. Porque agora demitiria. surgiu Eu uma demitiria. outra discussão. Eu entendo o que o Paulo tá fazendo, eu entendo o que ele tá querendo dizer, só que assim, é mais uma vez o que eu falei no começo do vídeo. A percepção que nós temos do que aconteceu com o Charlie Kirk é diferente da percepção do norte-americano. Que majoritariamente está mais alinhado, sim, cara, a ideias mais conservadoras, mais liberais, até mesmo pela própria tradição do país. O Brasil é uma bunda de fora eterna, então para você se sensibilizar com o que aconteceu lá e entender a atitude da emissora em sacar fora esse tal de Jimmy Kimmel, que eu nem conheço, fica difícil mesmo, cara. É uma questão cultural. Por outro lado, eu acho que, de repente, aí eu vou ter que concordar um pouco com o Paulo Matias, né? Não deveria se mandar o cara embora, mas sim dar uma porrada na orelha dele lá nos bastidores, entendeu? Então, sei lá. Que aí é isso que ele falou, aí já abre uma outra discussão. Pô, o cara foi censurado, que não sei o quê. E aí você começa a dar munição pra fogo inimigo, né? Sei lá, cara, é complicado pra caralho. Discussão sobre censura que, assim, o cara Não pode é ter tido um censura. erro ali na fala que poderia muito um bem erro grave. o cara chegar no dia seguinte, ele podia chegar no dia seguinte e falar, gente, Paulo, me expressei não, Paulo, errado, não queria Paulo, dizer isso. Paulo, Segue Paulo em frente. Matias. Não, eu quero complexificar Aí você a vai discussão. tirar o cara, Paulo, vai o virar Charlie um Kirk, fuar o presta negócio. atenção, o Charlie Kirk foi exatamente Nós morto vamos falar por um de Charlie Kirk radicalismo já, hein? de esquerda, que é intolerante, que quer matar pessoas de direita. Quando chega um jornalista renomado e diz que ele foi morto pela própria direita, que ele eventualmente matou por não concordar, ele está colocando a culpa tá vitimando mais uma vez a pessoa que foi morta por uma ideologia contrária A ao que ele pessoa tá dizendo. pode falar merda. A Não, diferença, é capcioso. entenda uma capcioso. coisa, entenda uma É coisa. capcioso. Existe uma diferença profunda entre a capcioso pessoa que ele que fez. fala merda e não reconhece a merda e a pessoa que de Mas você alguma acha que foi forma merda? reconhece a merda. Ou foi merda. A gente vive também numa época de puro relativismo, né? Relativismo ad infinitum, né? Isso é um problema, né?
A gente sabe que boa parte da classe jornalística, ela é, né, no caso dos Estados Unidos ali, democrata, ou seja, de esquerda, né? Então talvez o cara tenha, sim, emitido ali uma opinião, tenha deixado, né, a opinião dele mesmo, pessoal, resvalar, né, nessa coisa toda aí. Eu não sei exatamente o que aconteceu, eu peguei a conversa aqui pela metade, né, mas a gente sabe como foram as manifestações do lado oposto aí com relação à morte do Charlie Kirk, né, e os nervos lá nos Estados Unidos estão à flor da pele. É isso que a gente precisa entender também, tá? Então os caras estão num nível lá de tolerância zero com relação a qualquer comentário babaca. O clima não tá bom. Ou foi um extrema É basicamente assim, imagina você lá no 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, fazer piada com isso daí. É foda. incompetência do redator ou do Vamos próprio lá. Jimmy Kimmel, ou então foi uma coisa capciosa. Pra mim foi Fê, capcioso. quero ouvir Diogo Lalá e Reis daqui a pouquinho. Fala, Fê, primeiro. A Luz falou que não é uma questão de direita e esquerda. Eu dei uma cortada aqui, né? Porque sabe como é que é, né? Enrolou muito e o ponto aqui é a parte da treta dos dois aqui. Então já entra agora. O que motivou Não esse foi. rapaz, o que motivou esse rapaz a matar o Charlie Kirk foi uma motivação ideológica de esquerda. Foi comprovado que ele é um homem de esquerda. Nas comprovado, balas de já? fuzil terá. Pra Já você, foi fascista. comprovado. Já foi. Foi comprovado Presta atenção, quem? gente. Me Mas ajuda foi aí. comprovado quem é Não, o Aquiles? Vocês vão deixar eu falar ou não? Tá? Ele tem conversas, já foi comprovado já. Ele tem Foi conversas com. comprovado por quem? Peraí, deixa o Adriles falar. Vamos lá, calma, calma. Não. O Adriles não pode ser Comprovado por quem? leviano. Calma. O Adriles não pode, o Aquiles não pode Sem ser brigar. leviano de dizer que foi comprovado. Foi comprovado onde? Como? É Com porque você quem? é burro, você não Não, investiga as você, coisas. não, e você, não investiga as coisas. você é de má fé. Sem Você é de brigar. má fé. Sem brigar. Você é leviano. Sem brigar, Você é Tira o leviano. dedo da minha Peraí, cara. peraí, Tira o peraí, dedo da minha peraí, cara. peraí, Tira o dedo da minha cara. Você é leviano. Peraí, Não, Não é você. você. Você tá sendo burro. Peraí. Você é mal Caralho. Não, o Regis tá puto desde o começo, né, cara? O que acontece é o seguinte, tá? Deixa eu só abrir aspas aqui. Quando começou esse papo aí do cara lá, o Tyler, né? Tyler Robinson, de que a família dele veio de um lar mais tradicionalista, o pai era pastor, é pastor, tá. Muitas pessoas fizeram um contorcionismo para falar que foi fogo amigo, que na verdade não, o cara era conservador e foi lá e matou, ele era trampista também, né, o Tyler no caso aí, o que é um grande bullshit. Já existe aí sim, faz uma pesquisa no Google, eu não vou pôr a matéria aqui porque eu não separei, mas vai no Google que você acha conexões dele com o movimento Antifa, ele tinha um relacionamento com uma trans que inclusive é ligado, obviamente, ao movimento LGBT, ao movimento Antifa. E ele mandou mensagens pra ela falando, eu fiz o ato, né? Eu meti porva no cara lá. E ela, eu não acredito, que não sei o quê. E também diz que tem registros aí, sob investigação aí do FBI, de que ele tinha conexões com o grupo Antifa dentro do Discord. E a gente sabe que o Discord é uma ferramenta legal, mas é utilizada por muita gente maluca fora da casinha aí, que fala muita asneira e usa aquilo ali para dar vazão ao seu lado doentio. Então lá diz que também tem um monte de depoimentos. Outro ponto também foi o próprio pai dizer que ele deixou o filho dele, deixou o Tyler seguir por esse caminho, né? E como é que se diz? Ele se diz responsável pelo que o filho se tornou. Então ele deve ter sido um pai assim que não foi linha dura quando começou a notar essa ida dele, né, pro lado da esquerda aí sim, tá? Porque ele era sim filiado ao movimento Antifa. Tem sim esses registros da bala lá, ele toma seu homofóbico, uma coisa assim. Enfim, o moleque tava totalmente piradaço das ideias. E diz que tem um amigo dele que fala que ele queria matar o Charlie Kirk porque ele não aguentava mais o ódio que o Charlie Kirk manifestava, né, em seus diálogos aí e tudo mais. Então nesse ponto aqui o Regis Tadeu tá viajando, acho que ele que não fez a pesquisa direito, tá? Você é mal informado. Vocês não precisam brigar. Você é mal desse jeito. informado. Você tá sendo agressivo, Calma. você tá sendo grosso. Peraí, tá? Drilinho, vamos Muito lá, bem. por favor. Foi comprovado,
que ele é um homem Putaço. de esquerda. Ele tem uma namorada trans, ele falou que não aguentava mais o discurso de ódio do Charlie verdade. Kirk, ele se coloca de maneira progressista, ele foi para uma faculdade, ele teve sua cabeça doutrinada, ele se transformou num homem de esquerda, ele é filho de um pastor luterano, ele se revolta contra a família, ele tem uma posição clara pseudo-progressista. Agora, quando você tem um programa de televisão que é... Bom, aí ele vai continuar falando aqui, né, dos Beat Night lá da TV, né? E, enfim, situação totalmente boçal, né? Assim, o Adrilles, aquele que eu falei, ele é um cara muito chato, cara. Ele é um cara que ele é irritante, então... Nossa, cara... Ele começa Você fala, ele não deixa você falar. Isso é padrão deles na época da MTV, eu ia falar, da Jovem Pan lá, que ele trabalhava lá. Era chato, eu até trocava. O cara fala, cara, eu até concordo com alguns pontos, mas o cara é extremamente chato, pedante. Puta que pariu. Adriles, não sei se você vai ver esse vídeo, mas você é chato pra caralho, velho. Tem que deixar as pessoas falarem, fique quieto, escute. Ouça mais e fale menos, cara, quando você não tiver no seu local de fala. Ó, quando você não estiver no seu tempo de fala, melhor. Bom, e o Regis Tadeu pistoleta, né, cara? Mas você vai me desculpar, Regis, nesse caso aí você não fez a pesquisa, porque já tem sim indícios, já tem comprovações da ligação dele com o movimento Antifa, o que culminou, inclusive, né, no Trump ter colocado o Antifa como um movimento terrorista, tá? Aí vamos agora ao pedido de desculpas, que eu acho que é mais enfadonho ainda, né, cara? É mais feio ainda. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Você percebe claramente que tem um propósito aqui do Regis Tadeu e do Adrilles Jorge, matar né? aí. Exato. De tirar o Adrilles da cena política. Mas eu acho que ali não os dois foram muito bem... Os dois fizeram ofensas muito duras pra ambos, né? O Adrilles chamou o Regis de burro, e aí ele, como é um deus, Eu não achei aceita ser também. ofendido, e aí, como deus, ele colocou em riste a sua seta da justiça, e aí o Adrilles ficou ofendido. Olha, sabe o que eu ia fazer? Quem assiste? Eu ia dar risada, eu ia ficar olhando e dar risada. Quem assiste todos os sketches dos filmes do Monty Python sempre vê que quando Mas o Paulo deu uma regada. Quando Deus aparece, ele sempre aparece com o dedo em riste. Só pra dizer isso. Você é Deus! Você tá dizendo que você é Mas Deus? isso é óbvio, né, Adriles? Pô! Você é Deus! Bom, é isso aí, meus amigos. É aquela história, né, irmão? O Regis Tadeu, ele é aquele cara duro, né? Eu já tive a oportunidade de encontrar com ele pessoalmente, assim. E bem nesse dia tinha uma nuvenzinha negra em cima, assim, né? A última vez que eu encontrei foi inclusive numa festa da Insider. Aí o cara estava bem de mau humor, assim. Então, bicho, duas personalidades fortes, né? Duas pessoas ali com opiniões diferentes, né? Dá nisso daí. Mas o fato é isso, assim. Houve essa narrativa de fazer lá uma ginástica mental e associar o Tyler ao trampismo e tudo mais, e na verdade isso é um bullshit do cacete. Quantas pessoas aí você não conhece que a família é mais à direita, mais conservadora, e o cara é de esquerda, e vice-versa, né? Eu garanto que tem muitos aqui, até comentem aqui embaixo, que os parentes são lulista, petista e roxo, e você é um cara que é totalmente o contrário disso. Então, uma coisa não tem a ver com a outra, né? Se é que vocês me entenderam. É isso aí. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse react. Se tiver mais vídeos que vocês queiram que eu faça o react aqui, coloca aqui embaixo que aí eu vou fazendo e a gente vai tentando tirar umas reflexões um pouco mais profundas sobre as futilidades da vida. É isso aí. Forte abraço. Falou pra vocês.